Paz Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo e evangelista Rubenson Mundel. Estou aqui hoje para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. E chegamos hoje à nossa penúltima lição, a lição de número 12, que data do dia 20 de junho de 2021. Estamos estudando esse trimestre os dons espirituais e ministeriais. E chegamos hoje à 12ª lição, que traz por título o diaconato. E as 11 primeiras lições estão disponíveis aqui no nosso canal, numa playlist organizada para melhorar a tua busca, para você poder pesquisar e achar aquela lição ainda que você não assistiu, que você não viu, porque com certeza vai ser de grande valia para o teu ministério, para a tua vida e para o teu aprendizado. O nosso texto áureo de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E falamos na aula passada sobre anciões, né? Sobre os anciões e os presbíteros. E hoje estamos falando sobre o diaconato, né? Já falamos também sobre os dons espirituais, falamos sobre os ministérios de Efésios 4:11 e agora chegamos aos presbíteros na aula passada e hoje os diáconos, né? A nossa verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. O que é isso? É servir, né? E a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais para frente. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao verso 13. E o objetivo geral da nossa lição de número 12 é mostrar a importância da função do diácono, né? Para concluirmos então a nossa introdução, no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Então a gente nota que o crescimento da igreja, que foi um crescimento exponencial na igreja do primeiro século, esse crescimento sempre é bênção, né? Mas com esse crescimento também veio alguns problemas, algumas dificuldades, né? Que agora os apóstolos precisariam administrar. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral elevada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Eu quero destacar aqui duas coisas que esses sete homens tinham em comum. Primeiro, eles tinham uma moral elevada, e segundo, eles eram cheios do Espírito Santo, e é nessa ordem mesmo, porque não adianta um homem ser cheio do Espírito Santo e ter um caráter torto. Não, antes eu preciso ter um caráter de verdade, um caráter de crente, um caráter de filho de Deus. Depois ser cheio do Espírito Santo, aí eu estou pronto para ser usado na obra do bom mestre. Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta até hoje faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs, né? Com isso então concluímos a nossa introdução, e eu quero te pedir, se tudo isso já foi bênção para você, olha quanto ensinamento, olha quantas lições já tiramos até aqui. Se tudo isso foi bênção para você, eu te convido, me ajude aqui no meu canal. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus! Agora vamos adentrar aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, concisa e bem objetiva. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo no nosso canal. Por certo, será um canal de bênção para você. E você que está sempre comigo semanalmente aqui no canal, é muito bom poder estar com você novamente. O tópico 1, a diaconia de Jesus Cristo. No tópico 1, a gente tem 3
subtópicos, sendo o primeiro deles o significado do termo, né? Então aqui traz uma definição. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Eu quero ir a um texto da palavra de Deus para elucidar esse ponto da lição, que está em Mateus capítulo 20, versículo 28. Anote todas as referências, como eu sempre digo, confira depois na sua casa o texto, o contexto, para não tirarmos nem nada do contexto, né? Confira o texto, o pretexto, para não arrumarmos, né, algo assim que não venha agregar na lição. Mas sempre é bom, eu cito o texto, você em casa confira o contexto, né? E assim a gente não acha nenhum pretexto para nenhum tipo de ensinamento ou doutrina vã ou que não esteja de acordo com as escrituras. Mateus 20, 28 vai dizer assim, ó, bem como o Filho do Homem, né, não veio para ser servido, mas para servir. Então note, o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, né, ele mesmo vai dizer, olha, o Filho do Homem, né, o Cristo vivo, não veio para ser servido, né, mas veio para servir. Então note, né, o ministério diaconal, né, ou diaconia, a diaconia do ministério de Jesus, né, que é Jesus vindo para servir. No finalzinho do tópico ainda, o apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Isso está lá em Filipenses 2, do 6 em diante, né? Então Jesus, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, se despiu da sua glória, né? E assumiu a forma de servo, né? Então olha o exemplo que o nosso Cristo, o nosso Salvador nos deixa. Tópico 2. Subtópico 2, melhor dizendo, serviço de escravo, da metade para o final, diz assim: não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço e de humildade. Então Jesus nos deu o exemplo, né? Essa passagem está em João 13, onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né? Antes de ele ser levado, então, né? Ser preso, antes de ele ser vitupendiado, ele vai lavar os pés dos discípulos. E a mensagem que está nas entrelinhas é que a gente vai ligar esse texto com o texto de Levíticos, capítulo 1, 2, 3, 4 em diante, que vai falar dos sacrifícios. E a Bíblia diz que toda oferta, todo sacrifício que se dava, isso lá em Levíticos, que se dava pelo pecado, pela remissão de pecado, a Bíblia diz que do animal que era levado não podia se lavar os pés, ok? Porque o animal estava sendo ofertado em sacrifício pelo pecado. Mas agora toda oferta a Deus, toda oferta de louvor, de gratidão, todo animal que era levado para ser oferecido a Deus, então se lavava os pés do animal antes de se matá-lo. E o que Jesus está dizendo ao lavar os pés dos discípulos? Jesus está dizendo, olha, vocês serão mortos, vocês serão vilipendiados, vocês serão crucificados, vocês serão mortos à espada, degolados, quem sabe de diversas maneiras, mas todos serão mortos em oferta a Deus. Só eu serei morto pela oferta de pecado. Só a minha morte satisfará a Deus no quesito pagar a dívida dos pecados da humanidade. Leia o texto de Levítico capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ver o que vai falar sobre os sacrifícios, as ofertas, como eram feitas, de que maneiras eram feitas, e você vai perceber que todo animal que era oferecido a Deus em gratidão, em louvor, se lavava os pés, mas os animais que se ofereciam a Deus pelo pecado, pela remissão de pecados, desse não se lavava os pés. Então Jesus está dizendo, olha, vocês morrerão, mas a única oferta pelo pecado aqui sou eu, não deixe ninguém se confundir. Glória a Deus. Subtópico 3.
O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus quando da implantação do seu reino. Isso está lá em Marcos, né, capítulo 10, versículo 35, e em diante, leia do 35 ao 40 que você vai entender. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra a sua resposta a eles. Abre aspas, é Jesus falando: entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, do grego diáconos, né? E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então a gente nota Jesus mais uma vez ensinando acerca do serviço cristão, de usar a sua vida para servir ao próximo com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, para servir também a Deus, né? Com isso concluímos o tópico 1, avançamos agora então ao tópico 2. Tópico 2, a instituição dos discípulos, né? Então aqui no tópico 1 falamos sobre a definição e como era o serviço, ou como deve ser o serviço, né? E agora nós vamos falar sobre a instituição. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro dele, o conceito, né? O conceito da função. A palavra diácono, do grego diáconos, né? Então tem duas definições aqui, da metade para o final do tópico vai dizer assim, ó. Outra palavra grega relacionada a diáconos é doulos, né? Esta refere-se a um servo ou um escravo. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. E para concluirmos esse tópico, esse subtópico, eu quero ler contigo a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Eu quero ler na sua página 138, aonde na nossa declaração de fé vai falar sobre o diácono, né? Então eu quero ler para agregar mais esse conhecimento, ou essa leitura na lição. Vai dizer assim, ó: os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros e recepcionistas na ordem do culto e na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. As suas atividades, porém, não são restritas a isso. Eles também cooperam como professores e superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos na igreja, desde que autorizados por seus superiores. São varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então isso está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, na sua página 138. Glória a Deus. Com isso avançamos ao subtópico 2, origem do diaconato, né? A bênção, o problema e a reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. A bênção foi extraordinariamente o crescimento da igreja local em Jerusalém. Então aqui eu quero destacar a bênção e o problema, né? Nem sempre tudo é bênção, às vezes vem, junto com a bênção vem algum tipo de problema. E qual é a bênção aqui, né? A bênção é o crescimento numérico da igreja, né? O avanço do evangelho, né? O ganhar
multidão de almas, né? Então, a bênção aqui é o crescimento numérico que Deus deu à igreja do primeiro século, né? E agora eu quero falar um pouquinho da questão do problema, a questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega, né? De fala grega. Nessa época, né, a comunidade cristã consistia em dois grupos, né, principalmente, né, os judeus gregos, né, que eram os helenistas, né, os helenistai, né, e os crentes de fala grega, né, que eram os judeus, né, hebreus, né, que esses falavam também o aramaico, né. Então, a reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram a sua assistência. Então, qual é que era a bênção? A bênção era o crescimento, né? O crescimento numérico da igreja, o avanço do evangelho. E qual é que era o problema aqui? A dificuldade de dar assistência a todas essas pessoas que iam se somando, né, ao corpo de Cristo. Então a bênção foi o crescimento, e o problema enfrentado logo de cara, logo de começo, assim, foi a dificuldade de dar assistência pelo grande número de pessoas que iam se salvando, né? Então, aí os apóstolos, né, em oração, em busca a Deus, eles resolveram instituir os diáconos, né? E aqui agora a gente, no subtópico 3, vai falar um pouquinho disso. Mas eu quero te pedir que, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, olha quanto ensinamento, olha quanto aprendizado tem nessa lição para nós. Eu quero te pedir, por gentileza, me ajude aqui no nosso canal. E como é que você pode me ajudar? De uma forma muito simples, você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Subtópico 3, a escolha dos diáconos, né? Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos, né? E por que os apóstolos então escolheram 7 irmãos, né, para ser os primeiros ali, para compor o início, os primeiros diáconos da igreja, né, da igreja do primeiro século? Por que os apóstolos não fizeram esse trabalho? Por que os apóstolos não cuidaram dessa demanda? Muito simples. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, responde. Os apóstolos vão dizer assim, ó, mas nós, né, perseveraremos no que? Na oração e no ministério da palavra, né? Então a gente aprendendo com os apóstolos, né? Um exemplo lindo que eles aqui nesse momento perseverariam, né, na oração e no ministério da palavra, né? Então por isso eles instituíram diáconos, né, para cuidar dessas demandas. E eu quero concluir o subtópico 3 dizendo duas coisas, né? Que se haver algo bom numa igreja local, são duas coisas: a oração dessa igreja e a pregação da palavra que existe nessa igreja. Essas duas coisas, oração e palavra, isso é indispensável para a vida de um crente, para a vida da igreja local, para o corpo de Cristo. Glória a Deus. Avançamos então ao tópico 3, o perfil e a função do diácono, né? O perfil e a função do diácono. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. Vamos ao primeiro.
Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem da atribuição étnica exigida aos bispos, né? Então é praticamente a mesma, né? E aqui o subtópico 1 vai destacar 3 coisas: o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar. Vamos ao caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre neles. Isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não, né? Então tem que ser uma pessoa de palavra, que quando fala, ele garante o peso da sua palavra, né? E as pessoas vão saber que quando aquele indivíduo falar, quando aquele homem falar, quando aquela mulher falar, eles vão garantir o peso da sua palavra. Então o caráter moral tem que ter palavra, tem que ser homem de palavra, né? Glória a Deus. O caráter espiritual, ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? O que é isso, então? É ter a convicção, né? Da sua salvação, do seu novo nascimento, porque não tem como alguém, né? Ser uma pessoa de um caráter espiritual ilibado, se ele de fato não ter certeza da sua salvação, de fato não ter certeza do seu novo nascimento. Então o que é o caráter espiritual? É o novo nascimento, né? Essa pessoa, esse diácono, né? Ele tem que ter nascido de novo, tem que ter demonstrado os frutos dignos, né, de uma pessoa que nasceu de novo. A Bíblia diz em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, no seu caráter espiritual, esse diácono tem que ter em sua vida frutos que avaliem, né, o que deem garantias, né, que ele nasceu de novo. Oh, glória a Deus! E no seu caráter familiar, o candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e um bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, né? Por que isso? Porque alguém que não cuida bem da sua casa jamais cuidará bem da casa de Deus, né? Então alguém que não zela pela sua família, como zelará pela família da fé, né? Então o diácono, ele precisa também ser alguém dentro da sua casa, de caráter ilibado, que cuide, que ame, respeite a sua mulher, seja marido de uma só mulher e que dê todo um suporte para a sua casa. E assim a gente vai entender que quando ele estiver na casa de Deus, ele só vai replicar aquilo que ele já faz na sua casa e será bênção, né? Então, no seu caráter familiar, famílias fortes fazem ou formam igrejas fortes. Glória a Deus. Avançamos então ao subtópico 2. A função dos diáconos em Atos, né? Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente de caráter social, né? E aqui eu quero chamar a tua atenção para 2 coisas. Primeira delas, a gente jamais pode deixar faltar dentro de uma igreja, de uma comunidade cristã, o pão do céu, né? E quem é o pão do céu? É Jesus, né? E eu quero ler contigo, eu quero citar o texto de João 6:51, onde Jesus vai dizer: eu sou, né? É quem? O pão vivo que desceu do céu, né? E se alguém come deste pão, viverá
para sempre. Então jamais pode faltar o pão vivo, que é Jesus Cristo, né? E em segundo lugar, a segunda coisa que eu quero destacar é que não pode faltar o pão vivo, que é Jesus, mas também não pode faltar o pão que é da terra. Se a gente precisa dar ao povo o pão que é do céu, que é Jesus, a gente não pode também negligenciar o fato de dar o pão da terra, que é o alimento, né? E eu quero ler um texto, ele é um pouco longo, mas eu julgo ser importante para fecharmos o subtópico 2 do tópico 3, que está em Mateus capítulo 25, do verso 35 ao verso 40, que vai dizer assim, ó: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou quando estava nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos-los ver? E então respondeu o rei, dizendo-lhes: em verdade vos digo que quando o fizeste a um de meus pequeninos irmãos, fazeis a mim. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Então, quando a gente atende a viúva, o órfão, o necessitado, o morador de rua, quando a gente atende a um desses pequeninos, a gente está fazendo ao próprio Jesus Cristo. Então, a gente, como igreja, não pode deixar de dar o pão do céu, que é Jesus, a palavra, a pregação do evangelho, mas não podemos negligenciar o trabalho social, que é o pão da terra, que é alimentar, que é dar comida, que é dar água, que é dar remédio, que é acolher, que é vestir essas pessoas. Tem muita gente que quer apenas aparecer em púlpitos, em grandes eventos, mas negligencia a parte social da igreja. Isso a gente precisa cuidar. Deus abençoe a todos os irmãos que sempre se disponibilizam a fazer essa obra, que muitas das vezes não tem glamour, que não tem plateia para assistir, mas que é muito importante aos olhos de Deus, que estão nas madrugadas levando comida, evangelizando, levando roupa, cobertor, debaixo dos viadutos, debaixo de estações de metrô, debaixo de pontes. Então, o trabalho é de um caráter esplêndido diante do bom Deus. Aleluia! Subtópico 3, a função do diácono hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, os dízimos e as ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Glória a Deus. Olha quanto ensinamento, que eu quero concluir essa lição fazendo leitura de um texto que está na primeira carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Eu quero concluir lendo e citando esse texto, que vai dizer por quê, né? Os que servirem bem como diáconos, né, adquirirão para si uma posição, uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Então, o ministério de diácono, diaconato, é muito importante para uma igreja local. E você, irmão, que é diácono, você, irmã, que é diaconisa, faça com amor, com esmero a obra do Senhor, sempre lembrando que o teu trabalho no Senhor, ele não é vão, e
tem uma recompensa, glória a Deus. E se tudo isso foi bênção para você, eu te convido, por gentileza, me ajude aqui nesse canal. E como é que você pode me ajudar? Você me ajuda curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu tenho alguns links e eu quero destacar pelo menos 3 deles. O primeiro é um link da Escola Bíblica, da EBD, onde eu fiz um grupo no Telegram, onde eu disponibilizo semanalmente a aula em PDF, com todos os textos que eu uso, as minhas anotações, as ponderações que eu faço. Então você clica no link, você vai ser redirecionado ao grupo do Telegram, você entra no grupo do Telegram e você terá acesso a toda a aula em PDF. O segundo grupo que eu tenho aqui é um grupo também no Telegram que eu criei, e o nome do grupo é Apocalipse Descomplicado, aonde eu disponibilizo material ali sobre o livro de Apocalipse, sobre tudo que compõe esse lindo e último livro da Bíblia Sagrada. E você que é um entusiasta, você que quer aprender mais sobre Apocalipse, entre para o grupo do Telegram Apocalipse Descomplicado, e ali você terá acesso a material bíblico e teológico de muita qualidade. E o último link que eu quero destacar aqui ainda é o link do meu Instagram. Logo aqui abaixo tem um link do meu Instagram, você clica no link, você será redirecionado ao meu perfil no Instagram, você clica seguir e você estará me seguindo ali, me seguindo no Instagram e entrando nos 2 grupos do Telegram. Você terá acesso então a todo o material bíblico e teológico que eu disponibilizo gratuitamente na internet semanalmente. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.